Muito boa tarde, senhores deputados. Dou as boas-vindas à doutora Sónia Guilherme, que está aqui na qualidade de presidente do júri do concurso público internacional de aquisição do serviço de helitransporte de emergência médica para o INEM, lançado em novembro de 2024 e cuja decisão final de adjudicação recaiu sobre a Gulfmed. Penso que tem conhecimento da grelha que vamos utilizar, portanto, já percebi que pretende fazer da intervenção inicial, dar-lhe só aqui apenas umas notas gerais, dizer que as declarações que são feitas nesta comissão decorrem do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e são declarações que têm que ser feitas necessariamente com a verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigada a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho. Então, vamos dar início à sua intervenção inicial. Tem a palavra, senhora doutora. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Queria apenas deixar uma nota prévia quanto ao meu enquadramento como Presidente do júri do procedimento aqui em análise, que, como é do conhecimento de Vossas Excelências, foi tramitado pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde a mandato do então Presidente do INEM, tendo então a SPMS também assegurado todo o aporte legal do procedimento. O meu nome surge como Presidente deste concurso, pois à data encontrava-me como dirigente intermédia de segundo grau em regime de substituição na qualidade de coordenadora do Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública do INEM. A minha designação decorreu, portanto, por inerência das referidas funções de coordenação e face à necessidade de articular com todos os elementos do júri do procedimento, que para além de mim foi constituído por 5 efetivos e 2 suplentes, tendo todas as decisões sido unânimes. Portanto, o júri contou designadamente com o responsável do Serviço de Helitransporte de Emergência Médica do INEM, com elementos da própria SPMS e elementos da Força Aérea. De referir ainda ter sido constituído um perito também da Força Aérea para acompanhamento técnico do processo. Queria apenas deixar aqui uma nota que sempre que eu me referir, peço desculpa pela abreviatura CCP, referir-me-ei naturalmente ao Código dos Contratos Públicos. Face aos postos, estou então disponível para as questões que tiverem por provenientes na qualidade então de Presidente do júri do procedimento. Obrigada. Muito obrigada, doutora Sónia Guilherme. Vamos então passar à ronda dos grupos parlamentares. Desta vez quem inicia esta ronda é o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal e passo de imediato a palavra ao deputado Mário Amorim Lopes. 3 minutos, pode inquirir diretamente a depoente. Muito obrigado, Sra. Presidente, doutora Sónia Guilherme, bem-vinda a esta comissão. Os helicópteros são um meio de socorro, trabalhou muitos anos no INEM, certamente saberá responder a isto, são um meio de socorro e transporte médico fundamental e permanente para a atividade do INEM, confirma isto? Portanto, eu iniciei funções no INEM como técnica superior de apoio ao Conselho Diretivo em novembro de 2022 e cessei funções já enquanto coordenadora em substituição do gabinete em junho de 2025. Posto isto, nenhuma das minhas funções exatamente se prendeu com fazer uma análise relativa ao meio de emergência médica, que são os helicópteros, mas certo é que a par das ambulâncias, que são por via terrestre, efetivamente os helicópteros são um dos meios que se têm demonstrado essenciais, segundo julgo saber, para a prestação mais imediata de socorro e até para transporte também de doentes entre hospitais para zonas onde possam ser melhor atendidas. Então, e fazendo a questão de outra forma, no período que esteve no INEM, sempre viu helicópteros em funcionamento, ou seja, eram parte da atividade do INEM? Correto, sendo que no período em que eu entrei no INEM já havia alguma... o sistema dos helicópteros já estava em cima da mesa sob o ponto de vista da contratação pública, tendo em conta a não possibilidade ou a não ter sido conseguido ser feito os tais concursos públicos e estava na iminência
terminar o contrato do concurso público que então havia existente e apanhei, sim, a partir mais do ano de 2024 até à data, depois esta leva relativa aos ajustes diretos, ao contrato e ao ajuste direto também dos helicópteros. Então, se os helicópteros são uma necessidade permanente, por que é que o concurso público para a adjudicação demorou tanto tempo? Consegue-me concretizar melhor a questão de demorar tanto tempo? Demorou tanto tempo a ser lançado ou demorou no termo da tramitação quando já tinha sido lançado? Não, todo o processo, não é? Todo o processo foi atrasado e depois até teve consequências, nomeadamente um ajuste direto. Eu tenho aqui um cronograma dos acontecimentos e aquilo que ocorreu foi que no ano de 2024 o INEM teve necessidade de recorrer ao ajuste direto porque terminou o anterior contrato e aí houve um primeiro ajuste direto que foi validado, teve visto o Tribunal de Contas e em que ficou demonstrado que o INEM não tinha a capacidade de lançar um novo concurso público aos valores que tinha então autorizados por via de resolução do Conselho de Ministros. Esta resolução do Conselho de Ministros só veio ser revista e autorizada a 14 de novembro de 2024, data que permitiu então depois a articulação e a realização do novo concurso público. Portanto, em termos de tramitação do concurso público em si, estamos a falar de uma resolução do Conselho de Ministros que foi publicada a 14 de novembro. Sem esta publicação, o INEM não tinha capacidade financeira para abrir um novo procedimento concorrencial. Depois, a 19 de novembro, foi então subdelegado no Conselho Diretivo do INEM as competências. A dia 20 de novembro, o INEM mandatou a SPMS para o concurso e no mesmo dia a SPMS lançou as peças do procedimento nos jornais oficiais. Corrija-me se estiver enganado, mas eu creio que o valor base para o concurso era de 4 milhões de euros. Foi feita uma consulta prévia ao mercado, tal como indica o CCP, e este valor de 4 milhões de euros pareceu-lhe minimamente razoável para aquilo que estava a ser pedido no caderno de encargos? Relativamente ao concurso público. Então, relativamente ao concurso público, essa também foi uma questão colocada pelo Tribunal de Contas e houve, sim, uma consulta preliminar ao mercado, de onde resultaram os valores para efeitos do concurso público, de fixação do preço base. Inclusivamente, este concurso teve uma inovação, por assim dizer, diferente dos procedimentos anteriores, porque foi fixado um preço da disponibilidade das aeronaves e depois um valor de hora de voo, para apenas serem pagas efetivamente as horas de voo que fossem concretizadas por estes helicópteros. Portanto, sim, houve uma consulta preliminar que teve por base os valores. Os valores admitiram a abertura de um concurso público ao mercado e o mercado efetivamente também respondeu na maioria das propostas dentro dos valores do concurso. Então, assim sendo, como é que se explica o diferencial de preço, que creio que foi em 6 meses, um ano, para 17 ou 21 milhões de euros na revisão depois do valor de base? Portanto, aquilo que estávamos a falar era da consulta preliminar para efeitos do concurso público, que foi feita durante o verão de 2024, foi feita uma consulta preliminar de onde resultaram esses valores. Temos que ver que os valores do anterior concurso público, eu não tenho aqui a informação de quando é que foram fixados, mas em todo o caso foram em momento muito anterior a esta nova RCM e estavam desalinhados com aquilo que era o mercado e com a procura de helicópteros a nível internacional de mercado, sendo que estávamos a falar num contexto atual, já pós-Covid e também de guerra. E estamos a falar de helicópteros em que especialmente a componente, quer do chassi, por assim dizer, quer da mão de obra, é muito desejada a nível internacional. Mas disse que, creio que no final de 2023, que o concurso, que aquela adjudicação chegou ao fim. Tendo em conta que isto é uma necessidade permanente, que o INEM sabe que é necessário helicópteros, porque é que deixou caducar e dar aso a um ajuste direto?
Não, na verdade já tinha havido um anterior concurso público que não teve propostas vencedoras e daí houve uma insistência na altura por parte do Conselho Diretivo para que houvesse então uma revisão da RCM, porque era de entendimento do Sr. Presidente então da altura, o Dr. Luís Meira, que aliás disse-o aqui nesta sede, de que seria um erro estar a lançar o mesmo concurso com os mesmos valores e estar à espera de obter um outro resultado. Pronto, e foi essa circunstância, a par de, já na altura, e isto é absolutamente público, havia uma avaliação, uma possibilidade também o serviço ser entregue de alguma forma à Força Aérea, ou de haver alguma intervenção por parte da Força Aérea, e efetivamente em junho de 2024 o anterior Conselho Diretivo recorreu ao ajuste direto, que foi por 12 meses inclusivamente, para dar prazo para que houvesse então uma revisão da RCM, que depois vai ser autorizada a 14 de 11 de 2024. Eu creio que esse foi o ajuste direto que os juízes conselheiros do Tribunal de Contas consideraram nulo, correto? Incorreto. Então, houve um primeiro ajuste direto, isto que eu tenho conhecimento do período em que estive a acompanhar o Conselho Diretivo do INEM. Houve um primeiro ajuste direto em junho de 2024 para garantir a operação a partir de julho de 2024 e que foi feito com o afundamento que eu indiquei, não houve uma revisão dos preços da RCM e então foi feito inclusivamente por 12 meses, que é uma situação extraordinária para um ajuste direto por urgência imperiosa, mas que o Tribunal de Contas acolheu precisamente atendendo aos argumentos invocados pelo INEM em sede da questão de não tinha outra resolução para colocar um concurso na rua. O ajuste direto de 2025, por sua vez, vem em sequência da tramitação do concurso público internacional. Há que referir que, diferentemente de um concurso público internacional, à luz do Tribunal de Contas, o ajuste direto pode ter execução, um ajuste direto por urgência imperiosa pode ter execução física, ainda que não financeira, antes do visto do Tribunal de Contas, daí ter sido um recurso face ao processo estar a ser tramitado naquele tribunal. E ainda assim, esse processo, daquilo que eu sei também a título noticioso, num primeiro momento foi recusado sim pelo Tribunal de Contas, mas neste momento já mereceu visto. Inclusivamente, esse ajuste direto, na primeira leva do Tribunal de Contas, teve um voto de vencido por parte de um dos elementos. Nesse mesmo acordo, o Tribunal de Contas diz que, ou pelo menos os juízes conselheiros suspeitam que a empresa Golfmed, que já sabia a data da celebração do contrato inicial, que não seria capaz de cumprir o contrato atempadamente. Creio que a data era o limite 1 de julho, em atividade, colocar os 4 helicópteros 24 horas por dia. Em algum momento o júri convocado para este concurso discutiu internamente esta possibilidade da Golfmed não conseguir entrar em operação nesse mesmo dia e, como tal, cumprir o contrato? Então é assim, relativamente àquilo que foi o concurso lançado, era comum, estava nas peças do procedimento, era do conhecimento de qualquer interessado ou de qualquer concorrente que aquela operação tinha que ser montada a 1 de julho de 2025. As 4 aeronaves tinham que estar em plena operação naquela data. Face a isto, o júri tramitou o procedimento de acordo com o Código dos Contratos Públicos, iniciou as suas funções no dia seguinte à publicação das peças no Diário da República, no envio para publicação nos termos do artigo 68 do Código dos Contratos Públicos e cessou as suas funções no dia 25 de março com o relatório final. E durante este tempo nunca o júri teve conhecimento de alguma situação, de alguma irregularidade. Inclusivamente é que há uma série de atos subsequentes, isto já fora do âmbito do papel do júri, que é a entrega dos documentos de habilitação, a apresentação de caução, a assinatura do contrato, que foram concretizados por parte da empresa que ganhou o concurso. E, portanto, durante o processo concursal nunca houve qualquer dúvida por nenhum elemento do júri que esta empresa em particular não fosse capaz de cumprir com aquilo que estava a comprometer? Tal e qual. E já agora, porque há bocado
percebemos que o preço base era baixo, não é? Reconheceu, e foi necessário novamente levar ao Conselho de Ministros para rever o preço do concurso. Mas ainda assim a Golfmed faz ou apresenta um preço que neste contexto seria um preço anormalmente baixo, no sentido em que na sua proposta é baixo do limite da aceitabilidade, que deveria fazer parte. Então a que é que isso se deve? Eu creio que até foi isso que motivou a impugnação judicial por parte da Avincis. Ou seja, houve o reconhecimento que o preço base era baixo e que não ia haver ninguém disponível, mas depois a própria Golfmed apresenta um preço que, à luz da nova proposta, seria considerado anormalmente baixo. A que é que isso deveria? Peço desculpa, mas eu não tenho conhecimento que a Golfmed tenha apresentado uma proposta com preço anormalmente baixo. Inclusivamente, à luz do atual CCP, para haver um preço anormalmente baixo, tinha que estar anteriormente estabelecido qual é que era o percentual face ao preço base. E ainda assim, os preços que foram apresentados, daquilo que me é admitido recordar na presente data, estamos a falar de um procedimento que foi há um ano atrás, os valores estavam em linha com aquilo que foi o procedimento. Tanto é que no critério, o critério da adjudicação era multifatorial, e um dos critérios que nem era o que tinha maior ponderação era de facto o preço, e a fórmula matemática estava feita por forma a proteger quer um preço que se aproximasse muito do preço base, que foi o que aconteceu no caso da Avincis, que por isso é que teve 0 na pontuação relativa ao preço, quer um preço que se afastasse por defeito, não é? Que fosse muito baixo face ao preço base. Portanto, não tenho essa nota, nem que tenha sido objeto de reclamação de algum dos concorrentes. Então, duas questões finais, estou a terminar o meu tempo. Em algum momento teve Peço pressão? Desculpa, Sr. Deputado. Inclusivamente, por exemplo, aqui para o lote 3, a Gesticópter, no preço proposto para a globabilidade da operação, são 55.985.158 euros e a Golfmed 55.985.160 euros. E depois a diferença que aqui se apresentam é somente no preço relativo à hora de voo. Portanto, não tenho mesmo nota do que o Sr. Deputado está a indicar. E, finalmente, duas questões. Em algum momento sentiu alguma pressão por parte da tutela política para que o concurso acontecesse de alguma maneira, para além daquela que está estipulada no CCP? E para terminar, se tivesse de refazer hoje o concurso, faria alguma coisa diferente? Relativamente à pressão, eu diria que todos sentimos inerente à responsabilidade que estava aqui em causa, que era garantir que houvesse meios aéreos para prestação de socorro da população. Portanto, isso é uma pressão inerente às próprias responsabilidades, quer no cargo de coordenadora, quer no cargo aqui de presidente de júri, e que julgo ser transversal a todos os elementos que constituíram o mesmo. Depois a sua última questão, relativamente a se alteraria alguma coisa. Agora, numa distância, é fácil apontar e identificar questões. De facto, e aquilo que acho que foi a conclusão que chegámos, todos os elementos de júri, afinal, é que, por exemplo, podíamos ter constituído o perito logo desde o início da abertura das propostas, por exemplo. Muito obrigada. Vamos então a passar ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Deputada Paula Santos, faça favor, 3 minutos também. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, agradeço já os elementos. Eu gostaria de lhe fazer uma primeira pergunta, porque há pouco disse que o procedimento concursal avançou de imediato após o INEM ter delegado na SPMS a instrução do procedimento, mas certamente as peças do concurso começaram a ser preparadas anteriormente. Eu gostaria de perceber quando é que começou a ser preparado esse concurso, ou seja, quando é que foram dadas orientações para a sua preparação.
Então, ainda recuperando o verão de 2025, houve uma alteração ao nível do Conselho Diretivo do INEM, e assim que o novo Conselho Diretivo tomou posse, era logo um dos temas quentes que tinha em cima da mesa e quis logo saber um ponto de situação relativamente a este tema e diligenciou logo porque fossem feitas as peças do procedimento, primeiro internamente, recuperando a experiência de anteriores procedimentos, que também já tinham tido inclusivamente o apoio da Força Aérea que acompanhou o processo, e depois já numa matéria de preparação com a SPMS, também com a revisão legal por parte da SPMS. Portanto, durante todo o verão, em momento prévio à autorização da RCM, as peças já estavam a ser elaboradas. Há aqui um aspecto que nos causa alguma perplexidade, muito embora há aqui responsabilidades que são políticas de quem tem essas respectivas competências, mas ainda assim eu gostaria de lhe perguntar, na sua opinião, o que é que acha que aconteceu? Porque as recomendações do Tribunal de Contas aconselhavam, aliás, há notícias públicas a dizer que alertaram inclusivamente o Gabinete da Ministra para a necessidade de abertura do concurso até finais de setembro. Ele só foi aberto 2 meses depois, em novembro. Porquê é que acha que houve este atraso? Sim, já vamos entrar num campo de opinião, mas daquilo que posso dizer, de tentar no terreno e que de resto também é o que sai para efeitos públicos, é que realmente havia uma indefinição não só quanto ao preço, como se realmente e em que moldes é que iria ser lançado o concurso público, ou seja, leia-se se iria haver a partir daquela data ou a partir de que data alguma intervenção também por parte da Força Aérea. Há pouco já fez referência que tinha havido um concurso antes, que tinha ficado deserto, já fez referência às questões do preço, mas do concurso anterior para este concurso, foram só estes aspectos que houve alterações? Que outros aspectos é que houve alterações e porquê? Daquilo que eu tenho memória, este procedimento, e tendo em conta a experiência dos anteriores que eu não acompanhei, como referi, só acompanhei os ajustes diretos e este concurso público, houve uma preocupação de haver uma lupa das peças do procedimento para que ainda se admitissem mais concorrentes e mais interessados no mesmo. Em termos técnicos, houve uma alteração muito específica relativamente, por exemplo, ao acesso de quem está dentro do helicóptero ao corpo do doente, permitindo assim que outro tipo de modelos de helicóptero fossem admitidos aqui neste procedimento. Houve também uma grande preocupação, como frisei na declaração anteriormente, relativa à fixação do preço base, que teve por base uma consulta preliminar atual ao mercado, como referi, foi feita no verão de 2025, à medida que as peças também iam sendo trabalhadas. E houve também aqui uma preocupação naquela tónica do preço, de haver um preço da disponibilidade e de haver um valor de hora efetivamente voada, portanto também foi uma alteração, tudo isto para tornar o processo não só mais atrativo à concorrência, como mais geloso do interesse público. Houve também uma revisão a nível das penalidades, que era uma das críticas por parte do mercado, que eram muito pesadas e que isso dissuadiria os concorrentes a fazerem-se chegar ao processo, e teve que haver uma ponderação daquilo que é o interesse público e a resposta do mercado para a alteração desses elementos, entre outros, é claro. Eu gostaria também de lhe perguntar o seguinte, das várias propostas que depois, no âmbito do concurso, naturalmente foram estabelecidos um conjunto de critérios e de requisitos. A empresa que ganhou o concurso, quais eram os aspectos que demonstrava, ou seja, que acabaram por ser mais valorados e que foram valorados em detrimento das outras empresas e que terá levado a que tenha sido esta a ganhar o concurso? Claro, um dos grandes aspectos que também foi alterado neste procedimento foi precisamente o critério da adjudicação, que para já houve uma constituição de lotes, que também foi um fator diferenciador, também para admitir que houvesse mais concorrentes, porque podia haver concorrentes que não tivessem capacidade de cobrir todo o território nacional, e
o critério de adjudicação para todos esses lotes teria a ver com o preço 24%, a constituição da frota 73% e a possibilidade de transporte de incubadora 3%. Acontece precisamente que a proposta da empresa que acabou por ser adjudicada no âmbito do concurso apresentou uma frota constituída por 4 helicópteros médios, o que era muito valorizado no âmbito da escala que foi definida para efeitos de critério de adjudicação, todos compatíveis com a incubadora. E, portanto, o facto de termos 4 helicópteros médios que eram muito preferenciais face aos ligeiros fez com que, de facto, esta proposta ficasse colocada em primeiro lugar e ficaria sempre, quer no conjunto do lote 1 e 2, como na proposta que foi apresentada para o lote 3, que englobava ambos os lotes. Neste concurso, mas a pergunta que eu vou fazer acaba por ter a ver com concursos com esta natureza e com esta característica, que garantias é que são dadas por quem concorre que confirmam a capacidade, que têm capacidade para assegurar aquilo que está em concurso? Portanto, em termos técnicos, há uma série de documentação que eu, naturalmente, não consigo aqui melhor determinar, mas há uma série de documentação a nível aeronáutico que é exigido àquelas entidades para poderem participar neste concurso, a parte de terem que identificar os modelos das aeronaves com os quais se submetiam a concurso. Mas toda essa documentação está naturalmente prevista no programa do procedimento. Eu faço esta pergunta porque a outra perplexidade que temos, e esta é a última questão que tenho para lhe fazer, é: há uma empresa que ganha um concurso que, no período, ou seja, a partir do dia que era preciso estar em condições de operar, não estava. E isto gera, de facto, uma grande perplexidade, e há notícias, inclusivamente, públicas que dão conta que não tinha, esta empresa ganhou, não tinha helicópteros, não tinham pilotos, ou seja, teria que ainda contratar. E isto gera, de facto, esta perplexidade, porque, sendo a empresa que ganha e dando as garantias que tem capacidade para assegurar, na prática não assegurou no dia em que era previsto assegurar. E como é que olha para isto? Sim, efetivamente, quanto a isso apenas posso dizer que não só era expectável, como exigível à empresa que apresentasse a operação montada a dia 1 de julho de 2025, porque, tal como referi anteriormente, as peças do procedimento eram bem claras quanto a essa necessidade, pelo que não foi um fator desconhecido ou indeterminado, e quando as empresas concorreram já sabiam dessa factualidade. Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD, deputado Francisco Pimentel, 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, também o cumprimento, apesar de já estarmos avançados numa hora. Doutora Sónia Guilherme, vamos diretamente à questão e à qualidade que a traz aqui como Presidente do Júri do Concurso Público Internacional de Aquisição de Serviços. A informação que eu tenho é que a doutora é jurista, conceituada e especialista na área da contratação pública, do Código de Contratos Públicos. Portanto, foi nessa qualidade que foi convidada. Anteriormente, como é que surge? Já disse que em 2022 era técnica superior do INEM, é isso? Correto. E em que data é que assumiu as funções de... Em que data assumiu as funções de coordenadora do Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública na área de suporte? Foi nesta altura também. Então, eu entrei no INEM através de um procedimento concursal para a ocupação de um lugar de técnico superior junto do Conselho Diretivo do INEM, que à época procuravam precisamente alguém da área do direito com conhecimento de contratação pública para prestar apoio àquilo que eram as decisões do Conselho Diretivo nessa matéria. Depois, em abril de 2024, os estatutos do INEM foram alterados e nessa sequência
todos os cargos dirigentes anteriormente que se encontravam ocupados ficaram vazios em termos legais, pelo que fui então convidada em regime de substituição e até que fosse feito então um novo procedimento a assumir o cargo de coordenadora, cargo que iniciei a 13 de maio de 2024 e em que estive até 31 de julho de 2025. Muito bem, portanto, nessa sua qualidade, foi convidada para presidente do júri, tendo em conta aquilo que eram os seus conhecimentos, a sua experiência. Obviamente, como presidente do júri, cabia-lhe a função de conduzir formalmente todo o processo. As partes mais técnicas eram apoiadas pelos outros demais membros do júri, 5 efetivos e 2 suplentes, que disse há bocado. E como presidente do júri, sabe, como membro de um órgão, como é um júri de concurso, um órgão excepcional, também tem o dever de independência e a obrigação de independência face a qualquer tutela e, portanto, provavelmente agiu com total independência naquilo que é a condução do procedimento. Nesse sentido, o concurso foi aberto, um concurso internacional, e foi publicado, e foram, na perspectiva que foram cumpridas todas, e na convicção que foram cumpridas todas as regras processuais, depois houve que avaliar os critérios e verificar se os critérios existiam ou não, e houve 3 candidaturas, confirma? Houve 3 concorrentes a concorrerem a todos os lotes. Gulfmed, a Avincias e a Gesticopter, certo? Correto. Muito bem. E porquê a adjudicação à Gulfmed? Resultou da aplicação dos critérios de adjudicação, que, como referi há pouco, era aquela que, face à ponderação que estava prevista no programa do procedimento, revelou ter uma proposta mais vantajosa, com coeficiente superior face às demais, muito em virtude da proposta apresentada a ser constituída por 4 helicópteros médios e compatíveis com o transporte de incubadora. Há que dizer ainda, a valorização dos helicópteros médios também decorre do facto destes permitirem que sejam helitransportados 2 doentes, o que os helicópteros ligeiros não admitem. Daí a tão grande valoração de helicópteros médios, quando para mais 4 que permitiriam a cobertura a nível nacional de forma igualitária. Muito bem. Relativamente ao concurso, disse há pouco que anteriormente tinha havido concursos, ou tinha havido a tentativa de adquirir os meios eletransportados e que esses, segundo então o Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, ficaram desertos. Confirma? Aquilo que eu tenho conhecimento é que os anteriores concursos ficaram desertos, sim. E, segundo a sua opinião, porquê é que este concurso apareceram 3 candidatos? Porque houve uma alteração substancial, desde logo daquilo que foi o preço base definido, que foi atualizado e estava muito próximo da data em que o procedimento foi lançado. Portanto, a consulta preliminar foi efetuada no verão, como referi, de 2025 e o procedimento RCM saiu logo em novembro de 2025. Portanto, não havia aqui, entre aquele momento que foi o da consulta preliminar efetuada e o momento em que a RCM foi publicada, uma distância ou um hiato temporal assim tão grande que desvirtuasse aquilo que era a resposta do mercado e daí ser tão expectável haver uma resposta por parte do mercado. Muito obrigado. A doutora, como Presidente do Júri e jurista conceituada e informada e experienciada, portanto, no exercício das suas funções, exerceu as suas funções com total independência, sem influência, como sabe, de tutelas, relativamente àquilo que é a parte processual e a parte formal, como verificar a existência dos requisitos, mas também na parte substantiva, relativamente quer ao preço, quer à qualidade do equipamento que era posto em confronto, mas aí, obviamente, coadjuvada pelos peritos técnicos que faziam parte do júri concurso consigo.
Tal e qual. Portanto, aqui há que fazer também uma ressalva muito importante, porque em termos do artigo 67 do CCP, o júri é constituído em regra por um mínimo de 3 elementos efetivos e 2 suplentes, e portanto já houve uma salvaguarda, uma especial salvaguarda deste júri ao ser constituído por 5 elementos efetivos e 2 suplentes. Como referi, e foi acompanhado o júri inclusivamente pelo apoio jurídico da SPMS. Um dos elementos do júri era nada mais, nada menos que o responsável do serviço de teletransporte, que tinha inclusivamente acompanhado anteriores procedimentos e que sabia, em termos operacionais, as necessidades. Foi acompanhado também pela Força Aérea e foi também designado um perito também dessa entidade. Portanto, o júri parece-me ter sido devidamente coadjuvado. Muito bem. E o Governo que nomeou este júri de concurso e que deu cobertura para que este júri de concurso funcionasse formalmente e substantivamente para a adjudicação que foi feita dos meios teletransportados ao GulfMed. Quem era o Governo na altura? Portanto, só aqui uma nota, quem faz a designação do júri do procedimento é o órgão competente à decisão de contratar, que neste caso foi a SPMS. Portanto, quem acompanhou em termos governativos este procedimento seria o Governo que estava em data de novembro de 2024. E era qual? Salvo erro, tanto, perdoem-me em termos de eleições, mas seria, se não era o atual, era o equivalente ao atual. Pronto, ou antes. Era o atual anterior Luís Montenegro. Eu vou ficar por agora. Não, ainda tenho aqui mais umas perguntas só. Já agora, relativamente, eu tenho aqui mais questões, mas vou ficar para os 2 minutos que vão ser corridas. Relativamente aqui, anteriormente disse, na sequência das intervenções dos meus colegas, de que teria havido uma série de adjudicações ou concursos que ficaram desertos anteriormente. É verdade que já não tem a ver com a sua responsabilidade enquanto Presidente do júri, mas como esteve perto não só em termos orgânicos, mas de conhecimento dos processos, porque é que houve ajustes diretos anteriormente, porque é que houve concursos que ficaram desertos, porque é que houve todo este adiar, sendo que é verdade que os meios são importantes, teletransportados são importantes para o serviço do INEM. Como referi, tanto quanto eu cheguei ao INEM como ao cargo de coordenadora, tive conhecimento de pelo menos um concurso público face à RCM anterior, portanto não é esta, face à RCM anterior, que salvo erro era de 2023, não tenho presente, não quero estar a ser indeterminada quanto à data, mas portanto houve uma RCM anterior. No âmbito da RCM anterior foi lançado um concurso público, o valor do procedimento revelou-se insuficiente face às propostas apresentadas. Esse concurso público teria sido lançado em tempo necessário a que houvesse uma continuidade ou um novo contrato face ao contrato que estava então em vigor. Como referi logo na minha intervenção inicial, a RCM não sofreu alterações. Por opção de gestão, pelos fundamentos que indiquei, por não haver alteração de valores, potencialmente não havia alteração daquilo que seria a resposta do mercado. Portanto, chegada à situação limite, e a situação limite foram as vésperas de dia 1 de julho de 2024, o anterior Conselho Diretivo não teve mão que se não lançar do ajuste direto por urgência imperiosa, por forma a lá está assegurar o socorro aéreo. Efetivamente, como o meu papel aqui era de Presidente do júri do procedimento, não tenho a nota relativamente a cronologias anteriores e factos anteriores. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Chega. A deputado Rui Cardoso, faça favor. 4 minutos. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Doutora Sónia Guilherme. Foi Presidente do júri do concurso público internacional de aquisição de serviços de teletransporte de emergência médica para o INEM.
quando aceitou presidir a este júri, tinha consciência de que o contrato anterior estava envolto em controvérsia, inclusivamente sob escrutínio do Tribunal de Contas? Relativamente ao contrato anterior, refere-se o ajuste direto. Sim, não só tinha conhecimento, como à data já estava inclusivamente como coordenadora do Gabinete de Contratação Pública do INEM. Tinha conhecimento de situações como a resolução do Conselho de Ministros emitida no final de 2023, que lançou o concurso público, o contrato estabelecido com a Avincis e o aviso do Tribunal de Contas de que não iria autorizar uma nova contratação de helicópteros por ajuste direto. Correto, sendo que o Tribunal de Contas acolheu o último ajuste direto face ao especial enquadramento tal e qual. Então, que medidas adotou concretamente do ponto de vista da gestão do concurso para não repetir os erros que tinham sido assinalados no passado? Portanto, como tive a oportunidade de referir e como bem se compreenderá, este era um tema quente, importantíssimo para qualquer conselho diretivo que passou pelo INEM. Portanto, inclusivamente, quando estamos a falar do ano de 2024 e do ajuste direto do ano de 2024, houve depois uma imediata transição de Conselho Diretivo do INEM e, tal como referi há pouco, houve logo uma preocupação de saber o ponto de situação do processo, fazer-se uma revisão às peças, nos aspectos essenciais que referi, mas sendo que o aspecto aqui essencial, muito essencial, era de facto a questão do preço, também a questão das penalidades e tudo aquilo que se procurou dirimir, tanto é que este concurso público teve propostas de diversos concorrentes. Há pouco disse-nos que tinha um cronograma que ajudava a perceber o desenvolvimento dos acontecimentos. Eu acho que seria útil e pertinente se pudesse fazer-nos chegar para nos ajudar a acompanhar e até para nos ajudar também a perceber porque é que o concurso que devia ter sido lançado até ao final de setembro só é efetivamente colocado no mês de novembro. Quais foram as razões e as condicionantes que estiveram, que no fundo atrasaram este processo? Em termos legais, tanto técnico-jurídicos como financeiros, um procedimento, seja ele qual for, não pode ser lançado sem ter a inerente despesa devidamente autorizada. E, efetivamente, a despesa só veio a ser autorizada por resolução do Conselho de Ministros a 14 de novembro. Portanto, não havia anterior possibilidade, ainda que as peças estivessem preparadas, que se tivesse diligentemente trabalhado nesse sentido, como de resto resulta a partir daí, de ser lançado o concurso público. Confirma então que o INEM esteve à espera e dependente de uma decisão do Conselho de Ministros, uma decisão do Governo, que tardou em ser tomada, sendo que a resolução só é tomada, como disse, no dia 14 de novembro. Efetivamente, o INEM não esteve à espera, no sentido de que trabalhou diligentemente nas peças para o procedimento, mas efetivamente sem a RCM não era possível o lançamento do concurso público. Há bocado, em resposta ao deputado Mário Amorim Lopes, que lhe questionou sobre pressões que existiam, disse que as pressões existiam, confirmou, e que eram, aliás, transversais e que sentia. Eu queria perceber de quem e em que moldes. Uma nota quanto a esse quesito. As pressões não eram pressões externas ou pressões feitas por alguém, eram as pressões naturais, inerentes à responsabilidade de estar-se a conduzir aquele procedimento. Não eram pressões de alguém. Foi em algum momento, ou com que frequência, contactada pelo Presidente do INEM relativamente ao andamento deste concurso? Isso aconteceu, esse contacto? Sim, o contacto era permanente. Aliás, ao longo deste procedimento, sempre que houvesse alguma situação, o Sr. Presidente era posto a par. Não admite que esse contacto regular, como diz que aconteceu, pode constituir uma forma de pressão sobre o processo do desenvolvimento do concurso e que, por sua vez, essa pressão exercida pelo diretor do INEM não pode ser também ela consequência de uma pressão exercida acima para que as coisas se desenrolassem?
Eu posso dizer que, pessoalmente, não senti uma pressão em qualquer tipo de sentido na condução do processo. Agora, lá está, há pressões inerentes aos próprios cargos, tal como eu senti a pressão por estar como presidente do júri do procedimento e ser coordenadora do gabinete, o Sr. Presidente também teria, por inerência ao próprio cargo, esse mesmo sentimento, mas estamos a falar da natural stress, da natural pressão, da natural preocupação em torno de um tema que, se não tivesse importância, não estaríamos aqui hoje. Outro dos aspectos que tem sido alvo de controvérsia, até pelo facto, não sei se tem conhecimento, de um artigo que o CEO da GulfMed escreveu para o Observador, a ter denunciado que os prazos do concurso eram irrealistas e desadequados face à realidade. O que acaba por ser um pouco contraditório com aquilo que nos dizia aqui, que dizia que era expectável e execuível que a empresa entrasse em funcionamento pleno imediatamente. Que comentário é que lhe merece este artigo? Relativamente ao comentário que eu fiz de ser expectável e execuível, foi no sentido de que o concorrente, quando concorreu, sabia que era aquele o prazo definido nas peças do procedimento. Portanto, a minha afirmação vai exclusivamente nesse sentido. Relativamente ao comentário do concorrente, o que eu posso afirmar é que, sabendo de facto deste prazo e dos timings do procedimento, apresentou proposta para todos os lotes do concurso. Dizia o CEO que nenhuma empresa do mundo tinha helicópteros parados à espera de que surja um contrato para os pôr a mexer. Diz também que qualquer empresa que se apresenta a um contrato público não disporá dos helicópteros no dia seguinte, nos dias seguintes ou até nas semanas seguintes à adjudicação. Diz que há procedimentos burocráticos e regulamentares, até mesmo decorrentes de diretivas europeias, que se têm de cumprir e que levam tempo. Gostava de lhe perguntar, por isso, se o calendário do concurso foi realista, face às longas listas de exigências técnicas e regulamentares da aviação médica, ou se, em contrapartida, o júri aceitou um cronograma que sabia a priori que seria muito difícil de cumprir para qualquer entidade à qual fosse dada a adjudicação. Há que referir, como foi aqui já indicado, que este procedimento já era esperado há muito tempo. Portanto, já era expectável, já era do conhecimento do mercado que o INEM necessitava de helicópteros, que estava dependente e na iminência de ser autorizado por RCM, portanto, até mesmo ao momento, não foi um procedimento que foi uma inovação. Portanto, é um procedimento com um elevado lastro histórico e, portanto, os concorrentes sabiam aquilo que vinham em termos de proposta. É certo que ninguém sabe, à partida, quando concorre a um concurso destes, sabe se vai ganhar ou não. Isto implica um investimento substancial. Portanto, é natural que não tivesse os equipamentos logo no momento. Mas confirma isto, então. Reconhece isto? Sim, para este procedimento e para qualquer outro desta natureza. Ninguém tem os meios imediatos porque não sabe de facto se lhe vai ser adjudicado. Muito bem, então se os prazos do concurso não tivessem sido sistematicamente atropelados, nomeadamente pela demora de emissão da resolução do Conselho de Ministros, a empresa teria tido um balão de oxigénio temporal maior para conseguir corresponder àquilo que eram as exigências que o próprio concurso lhe tinha. Potencialmente podemos acreditar que sim, em termos de tramitação nunca saberemos, até se podia chegar ao mesmo resultado com um concurso lançado anteriormente. Mas sabiam, quando adjudicaram o contrato, que a empresa em causa ainda não tinha os helicópteros e os pilotos prontos para operar em Portugal no momento? Nós não sabíamos, portanto, a empresa apresentou uma proposta de acordo com aquilo que estava definido no procedimento e caberia à empresa, cabe à empresa, como em todos os outros procedimentos, munir-se daquilo que é o necessário a dar resposta à operação, sob pena da aplicação de penalidades, que é o que está previsto em caderno de encargos. Há aqui outros dois aspectos que gostava de ouvir. Por um lado, sobre uma cláusula contratual relativamente à obrigatoriedade de falar em português. Se confirma isto e se considera que este era um requisito, um fator adicional que punha em causa o arranque da operação, nomeadamente com a dificuldade de recrutar pilotos com formação que conseguissem articular estas competências. E só mesmo para terminar, perguntar se o júri avaliou se existiam recursos humanos suficientes no mercado para garantir o
cumprimento destes prazos, com formação e com todas as exigências regulamentares e técnicas que, naturalmente, uma operação desta envergadura acarreta. Obrigada, Sr. Deputado. Quanto à última questão, não fazia parte do procedimento a avaliação dos recursos humanos da empresa. E quanto à outra questão, importa só de repetir. Da cláusula contratual do português. Da cláusula do português, tal e qual. Portanto, é uma cláusula histórica que já vem de anteriores procedimentos. O júri até questionou, de facto, se atualmente, e face ao domínio da língua inglesa, era uma cláusula realmente que faria ou não sentido, mas, de facto, ela estava constituída nas peças do procedimento e tem a ver para, no caso de não haver esse domínio, para melhor articulação entre as equipas e até mesmo, eventualmente, o próprio doente. Muito obrigada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputada Mariana Vieira da Silva, faça favor, tem 4 minutos também. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer à doutora Sónia Guilherme as múltiplas informações que aqui já prestou, também a forma sintética como o faz. Não tem sido uma regra nesta comissão e por isso agradeço. Queria, embora saiba que nessa altura ainda não tinha as responsabilidades sobre esta matéria, que entretanto passou a ter, e já deixou de ter também, queria começar pela resolução do Conselho de Ministros de outubro de 2023, que lança a primeira tentativa de concurso para os helicópteros, para lhe perguntar se confirma que, apesar deste concurso ter ficado deserto, ele já continha um aumento de cerca de 60% nos preços previstos face ao concurso anterior, ou seja, aquele que estava para terminar. Eu não consigo efetivamente confirmar qual o percentual, mas efetivamente já tinha uma valorização de preço face a concursos anteriores, sim. Muito obrigada. Eu não consigo confirmar exatamente, mas creio que entre os últimos dias de março e o primeiro dia de abril, ou seja, a véspera da tomada de posse do atual Primeiro-Ministro, ainda que no anterior governo, é quando se sabe que esse concurso ficou deserto. A partir desse momento foi claro para si, eu sei que nesse momento ainda não estava, mas estava mesmo quase a entrar, que a única forma de ter um novo concurso era uma nova resolução do Conselho de Ministros? Face àquilo que foi o resultado do concurso e as subsequentes consultas preliminares que foram efetuadas ao mercado, efetivamente o valor não serviria para cobrir aquilo que era o desejado por parte do mercado. Sempre tem sempre haver aqui um ajuste por parte da entidade adjudicante, não é? Daquilo que é o preço base. Entre esse mês de abril e a efetiva aprovação de uma nova resolução do Conselho de Ministros, assistiu-se a um debate público e, algures no meio deste processo, a senhora doutora passa a exercer as funções que, entretanto, exerceu. Houve um debate público sobre a necessidade ou não de haver esta resolução do Conselho de Ministros, tendo o antigo presidente do INEM, Dr. Luís Meira, aqui afirmado que não havia vontade por parte da senhora Ministra da Saúde de fazer uma nova resolução do Conselho de Ministros, por entender que era possível fazer um novo concurso, com base na anterior resolução do Conselho de Ministros. Teve nas suas funções notícia sobre este debate que nós sabemos pelas declarações aqui na Assembleia da República? Portanto, como referi, a anterior às funções de coordenação, também estava então como técnica superior junto do Conselho Diretivo e alguns dos trabalhos que foram desenvolvidos foi precisamente de propostas, que isso também foi referido pelo Dr. Luís Meira e entregue também inclusivamente aqui, de propostas de resoluções alternativas com revisão de valor para efeitos de ser lançado um novo concurso público. Confirma que o Acordo do Tribunal de Contas, que permite o ajuste direto durante aquele ano que aqui já referiu, é muito claro quanto ao facto de só permitir esse ajuste direto por reconhecer que não é por responsabilidade do INEM que não houve um novo concurso, mas sim por a tutela não ter autorizado, através de uma nova RCM, um novo valor? Em termos de leitura, parece-me ser esse o entendimento que resulta da decisão do Tribunal de Contas. Muito bem. Paralelamente, neste período, enquanto não parecia claro se havia ou não uma resolução do Conselho de Ministros, houve um debate aqui também na Assembleia da República, em comissões diversas, sobre a possibilidade da Força Aérea passar a garantir de forma estrutural
esta resposta do transporte, do helitransporte. Teve contactos com esse debate? Tem conhecimento sobre esse debate? Tenho conhecimento desse debate em termos públicos. No entanto, em termos do INEM, nunca, em momento algum, participei num tema, quer internamente com o Conselho Diretivo, quer junto da Força Aérea. Aliás, enquanto acompanhei o Conselho Diretivo como técnica superior, ou mesmo enquanto coordenadora, nunca houve essa articulação direta entre INEM e Força Aérea. Portanto, passaria sempre a nível governamental. Muito obrigada. Efetivamente, o INEM diz, em comunicado de 30 de junho de 2024, que não foi consultado em momento algum sobre a possibilidade da intervenção das Forças Armadas no processo de helitransporte de emergência médica, porque continua a desconhecer de que forma ou como é que esse contributo poderá ser concretizado. Da sua experiência nesta contratação pública, a exigência das regras e das condições que os hospitais têm para receber alguns helicópteros e não outros, era possível assegurar que a Força Aérea, com todas as suas qualidades, poderia assegurar esta resposta sem interação com o INEM? Essa articulação teria que ser naturalmente feita com o INEM, inclusivamente quando se passou ao cenário de, a partir de 1 de julho de 2025, haver então uma carência do helitransporte. O INEM disponibilizou-se logo pela pessoa do então Presidente, e que melhor poderá responder quanto a esse facto, que estaria disponível para articular, porque era essencial em termos de operação, esta articulação entre o INEM e a Força Aérea para se concretizar em termos práticos. Mas eu, inclusivamente, também já não estava no INEM, nem participei nesse acompanhamento, portanto, não sei o que foi feito. Muito bem, mas as condições dos heliportos são fundamentais, e agora vou mover-me um bocadinho já para o concurso que aqui estamos a tratar. São uma limitação, digamos assim, física que existe à diversidade de helicópteros que podem ser utilizados para emergência médica. Confirma? Correto, daquilo que tenho conhecimento, que não é técnico na perspectiva da aeronáutica, mas que foi debatido pelo júri nas suas reuniões e que também levou inclusivamente a serem definidos estes critérios para os helicópteros que têm que fazer o pouso nos hospitais, tinham que de facto ter estas características para poderem fazer a operação junto desses heliportos. E, portanto, o tempo que mediou entre, digamos, para simplificar, maio de 2024, e até para ir ao encontro dos seus calendários, e a efetiva abertura deste concurso, não foi um tempo em que se pudesse ter avançado na perspectiva de que os helicópteros da Força Aérea pudessem, a título definitivo, sendo que o povo português, para não haja dúvida, está eternamente agradecido ao serviço prestado durante o tempo em que a empresa que, entretanto, ganhou o concurso não conseguiu corresponder, mas não foram feitos avanços significativos sobre como é que helicópteros de grande dimensão poderiam, poderiam fazer este trabalho. Quanto a esse aspecto, eu não posso efetivamente prestar declarações porque, tal como disse, nunca houve uma articulação da minha parte ou que tenha conhecimento do INEM quanto a essa matéria. O INEM tinha e tem a incumbência de prestação de socorro, designadamente a prestação de socorro aéreo, e, sob o ponto de vista do INEM, que é aquele que eu posso falar, o INEM procurou salvaguardar essa prestação por via daquilo que seria uma prestação de serviços com recurso a um concurso público. Portanto, não caberia ao INEM fazer essa definição. Muito obrigada. Vamos então dar início à segunda ronda. Relembro que é a resposta conjunta no final. Tem início também o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. 2 minutos a cada deputado. Deputado Mário Amorim Lopes, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Tentando olhar para a cronologia dos eventos, quando é que o INEM se apercebeu que o valor que apresentou ao concurso e que ficaram vazios, como já aqui atestou, era manifestamente baixo, e quando é que o comunicou à tutela? Ou seja, para aqui reproduzimos a fita de tempo e percebemos quanto tempo é que o INEM demorou a perceber-se disso
e tomar as devidas diligências. E, em segundo lugar, relativamente ao próprio concurso, creio que só 1/4 da pontuação era referente ao preço, valorava o preço, 23% ou 24%. Significa isso que 70 e tal % olhava para outros critérios, nomeadamente características técnicas. Eu confesso que eu tentei encontrar nos documentos de Final Code informações detalhadas sobre este concurso e até no Vortal, mas confesso que não encontrei, mas pode ter sido falha minha. Portanto, eu gostaria de saber exatamente que diferenças foram essas que deram aqui este vencedor, claro, do ponto de vista GolfMed, em detrimento de outros. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao deputado Francisco Pimentel, 2 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Doutora, já vimos que a sua responsabilidade direta foi relativamente ao anúncio do concurso internacional para a adjudicação de meios teletransportados e que concorreram 3 candidatos e que foi adjudicado à GolfMed, cumprindo todos os formalismos, os requisitos formais e substantivos, nomeadamente relativamente às características técnicas dos helicópteros. Mas há aqui uma questão que convém também, até que este concurso internacional fosse lançado, quantos, relativamente à situação antes do concurso internacional, eu fiquei aqui um bocado baralhado. Ao final, antes do seu júri de concurso, em que foi presidente, quantos concursos públicos é que lançou o anterior governo para a adjudicação de 4 meios teletransportados e o porquê de tantos ajustes diretos? Ou pelo menos o ajuste direto final, que é para nós termos uma noção do antes e do depois, nomeadamente que foi a clarificação através de um concurso internacional, cumpridas as regras da contratação pública. Como é que chegamos a isto? Como explica? Obrigado. Muito obrigada. Deputado Rui Cardoso, faça favor, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Doutora, eu gostava, nesta segunda ronda, de focar mais no pós-reconhecimento de que a GolfMed não conseguia cumprir as cláusulas contratuais. Gostava de perceber, em primeiro lugar, se o júri foi envolvido na tomada de decisão da solução transitória. E depois, para assegurar o serviço, foi necessário recorrer ao tal ajuste direto. Considera normal que esta seja uma forma de solucionar os problemas após um longo concurso público internacional? Depois, se considera que houve coordenação suficiente entre INEM, tutela e o júri para evitar o risco de interrupção do serviço, foi um risco iminente que se pôs nessa altura do verão passado. Depois, se no seu entendimento, o que é que falhou? Se o planeamento do concurso, em termos de prazos, em termos de organização no tempo, ou a capacidade de resposta do operador. E, por fim, se fizéssemos um exercício por absurdo de extrapolação, se tivesse a oportunidade de repetir este procedimento, se porventura alteraria o calendário ou as condições de arranque do contrato. Muito obrigado. Muito obrigada. E, finalmente, a Partido Socialista, a deputada Mariana Vieira da Silva, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. A partir do momento em que o contrato é adjudicado à GolfMed, em finais de março do ano passado, percebe-se a dada altura que não vai haver essa capacidade de cumprir a partir de 1 de julho. A minha pergunta é se hoje pudesse voltar às suas funções de Presidente do concurso, se consegue imaginar condições que pudesse lá ter acrescentado e que dessem a capacidade de ter a certeza que no dia 1 de julho, mesmo que o calendário seja muito apertado face ao momento da adjudicação, teria a certeza que havia capacidade de resposta. Nós todos aprendemos quando trabalhamos e depois disso que condições é que, até para ficar para o futuro, uma vez que isto é uma CPI e esse contributo é relevante, que condições é que acrescentaria para garantir que no dia 1 de julho tinha acontecido aquilo que estava previsto que acontecesse? Muito obrigada. E então, para a resposta final, dou a palavra à doutora. Faça favor.
Então, relativamente ao reporte que foi feito após o concurso público lançado da RCM de 2023, eu não tenho de facto conhecimento dos reportes que foram feitos junto da tutela, não tenho como dar resposta. Relativamente ao critério de adjudicação, ele vem densificado no programa do procedimento, eu depois posso disponibilizar, caso pretendam, tal como foi solicitado o cronograma, e efetivamente a valoração o preço seria 24%, a frota 73% e a possibilidade de transporte de incubadora 3%. A razão da constituição da frota ter aqui uma percentagem tão elevada prende-se efetivamente pela vontade de disponibilizar às populações aquilo que seria o melhor em termos de frota, que seriam 4 helicópteros médios, que é aquilo, existem várias configurações em termos dos subfatores dos critérios de adjudicação, e dentre essas configurações, aquele que era o mais valorado eram efetivamente os 4 médios, que foram de resto apresentados pelo concorrente Gulfmed. Só por si esse critério, e peço aqui só um momento para rever aquilo que foram as propostas apresentadas, mas cuja análise também decorre dos relatórios elaborados por parte do júri, designadamente do relatório preliminar e também depois no relatório final, que faz, no fundo, uma súmula de todos aqueles que foram os acontecimentos do procedimento. Os outros concorrentes apresentaram, por exemplo, para o lote 1, a Gesticópter, um ligeiro e um médio, a Gulfmed para o lote 1, 2 ligeiros, e que levou à ordenação da Gesticópter em primeiro lugar no lote 1. Depois, no lote 2, recordemos que os lotes 1 e 2 era só para, respectivamente, Zona Norte e Zona Sul, exatamente. Depois, no lote 2, por sua vez, a Gesticópter já apresenta um helicóptero ligeiro e um helicóptero médio, e a Gulfmed 2 helicópteros médios, o que, no caso do lote 2, levaria à colocação da Gulfmed em primeiro lugar. E no lote 3, que acabou por ser o lote vencedor, mas sempre o seria, porque existe também um comparativo que estava previsto nas regras do procedimento, que caso o somatório do lote 1 e 2 fossem superiores ao lote 3, seria isso adjudicado. A Gesticópter apresentou 2 ligeiros e 2 médios, e a Gulfmed 4 médios. Portanto, em muito grosso modo, foi este o que fundamentou e levou, no fundo, à aplicação do critério de adjudicação e que resultou, então, nesta entidade a quem foi proposto adjudicar. Relativamente à questão do Sr. Deputado, efetivamente, como eu vinha munida de toda a informação relativa ao papel do júri e do procedimento, não tenho, naturalmente, informação de quantos concursos públicos, de quantos ajustes diretos foram concretizados. Tenho nota, isso sim, porque foi o que acabou por depois ser a pedra de toque e de consequência disto tudo, do concurso público em sequência da RCM de 2023, cujo valor se revelou insuficiente, e a partir daqui já me estarei, naturalmente, a repetir. Quanto aos ajustes diretos, também nesta sequência dou nota de 2 ajustes diretos, o de 2024, fundamentado no facto de não haver revisão da RCM e, portanto, não iria alterar o paradigma de colocação de um concurso ao mercado, e que o foi por 12 meses para salvaguardar a possibilidade de haver, então, inclusivamente, revisão da RCM. E um último ajuste direto que foi celebrado já em sequência do concurso público, porque, tendo em conta os timings inerentes, portanto, a tramitação inerente ao próprio procedimento do concurso público e também àquilo que é o trabalho para efeitos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, poderia ocorrer o facto de o visto ser dado já em momento posterior a 1 de julho. E em termos da lei de organização do Tribunal de Contas, os ajustes diretos por urgência imperiosa, contrariamente, podem ter execução física antes do visto, daí ter sido celebrado um ajuste direto para garantir a operação àquela data e para o qual também foi efetuada uma consulta preliminar ao mercado, inclusivamente.
Depois, relativamente à questão da Gulfmed e ao papel do júri e ao conhecimento do júri quanto ao desvio daquilo que foi o início da operação. O júri não tem efetivamente qualquer competência nesta matéria. Portanto, o júri, nos termos do CCP, inicia as suas funções no dia seguinte à publicação do anúncio nos jornais oficiais. O anúncio foi publicado dia 20 de novembro de 2024, portanto, iniciou funções dia 21 de novembro de 2024 e conduziu o procedimento até à feitura do relatório final, que foi dia 25 de março. Portanto, entrega o relatório final ao órgão competente à decisão de contratar, que foi a SPMS, para a adjudicação. E, a partir daí, o júri deixa de ter qualquer tipo de acompanhamento, isto também respondendo já à questão seguinte, o júri deixa de ter qualquer tipo de acompanhamento daquilo que é o resultado subsequente da sua atuação ao nível do procedimento. Relativamente à frequência de recursos aos ajustes diretos, posso lhe dizer que, efetivamente, tal como o Sr. Deputado disse, não é normal, mas foi o necessário para salvaguardar que houvesse meios aéreos para a prestação de socorro a nível nacional. Relativamente à articulação da tutela e do INEM, isto já se passa a um nível superior de direção, mas certo é que o INEM quis ter um acompanhamento permanente deste concurso, como é natural, tanto que designou a então coordenadora do Gabinete de Contratação Pública como presidente do júri, para efeitos, lá está, de coordenação e de acompanhamento, que, como ficou demonstrado, foi muito prévio, uma vez que, assim que foi publicada a RCM, tudo em termos de procedimento se disputou. Portanto, não era ao júri possível outro timing que não aquele que aconteceu em sequência, efetivamente, da publicação da RCM. Se era desejável, todos certamente concluímos que sim, mas, de facto, olhando à data, aquilo que era possível, fazendo um juízo de prognose póstuma daquilo que eram os factos àquela data, não havia outra possibilidade. Quanto à repetição do procedimento e se havia uma alteração do procedimento, efetivamente também não cabe ao júri a elaboração das peças do procedimento, mas efetivamente, tal como a senhora deputada disse, mal seria se todos não tirássemos ensinamentos destes acontecimentos, deste procedimento, deste concurso, e também gostaria muito de dar nota, e que espero que a minha vinda aqui sirva precisamente como pedra de toque, de olharmos para os procedimentos não só para ver na perspectiva de encontrar a falha, o erro, se o júri andou bem, se andou mal, mas percebermos como é que realmente podemos melhorar, até mesmo em termos legislativos, e digo isto também ao nível do Código dos Contratos Públicos, como é que se pode melhorar a nível da contratação pública para que seja mais transparente e mais eficiente. Portanto, como referi, o júri não fez efetivamente as peças do procedimento, mas certamente que da análise há certamente ensinamentos a retirar, nomeadamente para que garante que a operação esteja em curso àquela data que esteja estabelecida. Inclusivamente, um dos elementos, um dos tópicos que foi abordado foi, eventualmente, para já, a necessidade de se começar a preparar desde já o próximo procedimento. Isto é uma questão essencial. E também que estejam previstas cláusulas de transição nos contratos entre o desligamento do operador anterior e a entrada do operador seguinte. Só a título de exemplo. Obrigada. Muito obrigada pelos esclarecimentos e desejo a todos um bom regresso a casa. Não penso que todos os deputados ficaram amplamente esclarecidos. Muito obrigada uma vez mais. Dou por encerrada esta reunião. Até amanhã.